encontrei uma fonte de água no deserto de Chihuahuan, com dados de satélite gratuitos. Com o que aprendi em hidrologia, geologia e uso de equipamentos pesados, tenho centenas de horas de trabalho para construir o lago antes das tempestades. Aqui fora, a água é tudo. Em um evento de chuva típico, este riacho pode transportar até 52 milhões de galões de água. Isso basta para mudar o deserto, mas fazer dele um lago permanente é arriscado. Corro o risco de ir contra a natureza, o tempo e meu orçamento. Passei anos lutando contra todo tipo de dificuldade para transformar isso em uma floresta no deserto, e cada lição levou a este momento. Vou ver se tem o necessário. O problema é que transportar água para cá é um pesadelo. Este caminhão meio que existe apenas para colocar água na cama, ele consome recursos e rouba tempo que eu não tenho. Agradeço cada tanque que trazemos, mas isso lembra que há opções melhores para meu tempo e orçamento. Agora, com os dados do satélite espacial, posso tomar uma decisão inteligente. No momento, a região entre mim e o Grande Curvão está em uma seca excepcional. A última vez que choveu mais de 1 polegada aqui foi em junho de 2023. Agora é maio de 2025. Então estamos chegando a 2 anos. Mesmo sem receber nenhuma chuva significativa neste rancho, no ano passado eu tinha água corrente neste canal. Como isso é possível? Montanhas e, especificamente, a região entre aquela parte ali e aquela parte ali, tudo drena bem aqui. Esta vala foi o motivo pelo qual comprei a propriedade. Isso foi documentado no primeiro episódio, antes de eu agir aqui. Mesmo sabendo que a vala deveria inundar todo ano, eu não tinha dados ou experiência para comprovar, só acreditava nisso. E isso porque eu não sabia sobre o satélite espacial Copérnicus. A Agência Espacial Europeia disponibiliza todos esses dados completamente de graça. Eles têm satélites orbitando o globo e a cada 3 ou 4 dias eles tiram imagens de cada ponto da Terra e uma das coisas principais que eles medem é o nível de umidade no solo. Agora, é claro, minha inclinação natural é monitorar o nível de umidade nas minhas varandas. Agora mesmo, elas estão nesta cor amarela, mas comparado ao resto da bacia hidrográfica, que está em laranja escuro, é consideravelmente melhor. E muitas vezes, quando volto no tempo, consigo encontrar imagens onde há algum verde, como aqui. No dia 29 de abril, você pode ver que o trabalho que fiz nas varandas, barragens ou estradas aparece verde às vezes. Isso depende da irrigação, umidade e outros fatores. As mudanças de cor não são tão impressionantes, mas é um progresso. E isso é o que quase me fez cair da cadeira, foi ver os vastos níveis de umidade fluindo através da minha lavagem central. Mesmo ausente, os satélites registravam os dados e eu poderia saber quanta água passou pela minha propriedade. Vocês estão vendo como está seco aqui agora? Está seco como um osso. Tive que fazer muitas suposições, porque isso não é um estudo científico e eu não sou um engenheiro, mas queria ter uma ideia de quanto água provavelmente está passando pela lavagem e, claro, eu queria saber se é gerenciável ou não. A regra prática para estimar fluxos é apenas olhar para o tamanho do cascalho no canal de água. E onde estou trabalhando é cascalho de ervilha. Então sim, existem fluxos, e poderia ser perigoso se você ficasse preso nele por causa da profundidade, mas apenas olhando para o tamanho das pedras, parece que o fluxo em si é gerenciável e não violento. Mas eu queria fazer algo um pouco mais preciso, então usei ferramentas do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Consegui procurar alguns dados e descobri que a área de captação para minha lavagem central é de aproximadamente 10 km², que é aproximadamente 5 milhas quadradas. E então, eu nem sei qual entidade oferece essa ferramenta, mas um hidrologista da NRGS a recomendou para mim. É o Rangeland Hydrology and Erosion Model, a ferramenta web de modelagem de hidrologia e erosão de pastagens. A próxima grande questão é descobrir quanto água vai fluir por esse canal se tivermos um evento de chuva significativo, que eu diria que é cerca de 1,5 polegadas. É um pouco otimista, mas não extremamente otimista, porque em um evento de chuva severa podemos ter até 3 polegadas por hora. Precisei fazer várias suposições com base no que conheço da minha propriedade, mas ao menos consegui um número plausível para trabalhar. Não busco uma resposta exata, só quero ter ideia da escala, como perguntar quanto tempo algo leva. Você pode não saber se levará 60 ou 250 horas, mas é como um projeto de software. Não estou tentando responder o número específico de horas, estou tentando responder a escala. Estamos falando de dias, semanas ou meses? E a resposta agora é, eu não sei porque preciso fazer algumas pesquisas. Eu trabalhei muito no Google Earth.
com mapas do drone e analisando provavelmente 10 vezes mais do que o necessário. E agora que estou fisicamente aqui, a única coisa que não está incorporada nos dados eletrônicos é o conteúdo do solo. Gosto de caminhar aqui onde há muitos bancos de argila. Já está empilhado para mim e faz belas paredes que podem ser usadas para reter água. Eu não saberia disso sentado no computador. Quando faço a análise e olho para a escala da água fluindo por aqui, está na casa das centenas de pés acre. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com essa medida, um pé acre é suficiente para enterrar um acre de água a uma profundidade de um pé. Para quem usa a escala métrica, isso equivale a 1 hectare coberto por 12 centímetros de água. Agora multiplique isso por pelo menos 100, e agora você está começando a ter uma noção de quanta água isso é. Certamente não sou a primeira pessoa a pensar em armazenar água em uma lavagem como esta. Existem vários pontos em todo o Red Light Draw, onde os fazendeiros construíram tanques de estoque, que são projetados para o gado. Há 2 anos recebi permissão da IMRS, cuja terra fica a cerca de 50 pés daqui, para ir ao tanque deles, situado a 1/4 de milha da minha propriedade. Fui lá observar como a paisagem mudava com uma grande fonte de água sempre sendo preenchida. Porque eles são projetados para o gado, né? O design deles é bastante diferente. Então eles não são feitos para serem profundos. Eles querem que o gado possa entrar, tomar uma boa bebida de água sem correr o risco de se afogar. Eles buscam captar o máximo de água possível, tornando-a acessível ao gado sem arriscar sua vida ou saúde. Por ser raso e selado com argila, fica amplo e agradável, parecendo uma tigela suave. Assim, você vê um deserto de vegetação e, nas bordas não seladas, muitas árvores. Todo o sistema envolve escolhas de design. Ao construir um tanque de estoque com 3 milhões de galões de água e apenas 3 pés de profundidade, no verão, mesmo com chuvas, essa água desaparece em até 4 meses. Não é só o gado. Vento e sol também evaporam a água. Você pode ter um tanque com 3 milhões de galões de água ou 13 milhões de litros que desaparecem em 4 meses sem bombear ou usar. Ela evapora rápido. Quero água constante para minha floresta desértica. Só a profundidade resolve isso no começo. Perdemos 7 ou 8 pés de água por ano com a evaporação, então para ter água permanente ela precisa ter pelo menos essa profundidade. Ontem, quando tive a ideia de escavar as barragens de controle e apenas ver quanto barro estava sob a lâmina, eu estava pensando sobre como eu teria feito isso no início, onde a ferramenta ideal seria uma escavadeira de 10 toneladas. E como você vê em muitos canais do YouTube, alguém simplesmente compra essa peça de equipamento de $250 milhão, como se não fosse grande coisa, e começa a usá-la. Faço isso com meu próprio orçamento e a receita do YouTube financia, mas não tenho milhões de espectadores. Meu pequeno trator é a ferramenta que uso. Vai demorar mais, mas é o que tenho e consigo manter durante uma avaria. Quando usei aquele trator pela primeira vez, ele vivia quebrando. A cada 20 horas de uso, uma mangueira hidráulica ou selo de cilindro estourava. Não era confiável. Nas primeiras 8 semanas do ano, trabalhamos construindo estradas, mas nem consegui mostrar isso no canal. Chegar à minha fazenda a partir da estrada do condado exige percorrer 5,5 milhas por uma estrada particular que, sinceramente, acho que não é mantida desde que foi aberta em 1948. Eu posso ver minha fazenda no historicareals.com e eu posso ver a estrada. É exatamente a mesma forma. Eu literalmente acho que foi ignorada por 60 anos. Precisava de tanto trabalho. Quando comprei uma lâmina de caixa e a colocamos no trator, o trabalho acelerou muito e conseguimos resolver todos os problemas hidráulicos. Agora, após 100 horas de uso consistente, o trator está estável e pronto para um grande projeto. A água é minha maior prioridade e eu tenho os recursos e o equipamento para realizar isso. A água é boa, mas como tudo, deve ser consumida na medida certa. Agora sentimos falta dela, e se eu estivesse nesse riacho durante uma cheia, estaria morto. Quantidades significativas de água por aqui só vêm em torrentes furiosas. Construir uma barragem é de alto risco, pois, se falhar enquanto retém milhões de litros de água, a liberação repentina pode ser devastadora. Mas eu tenho a experiência de construir 2 barragens, e admitidamente, elas ainda não foram testadas com água por causa da falta de chuva. Mas essa é a essência de estar aqui. Você se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, e então um dia, eventualmente, coisas boas acontecerão. Mas você tem que esperar.
A experiência de construir esta barragem foi realmente importante, no entanto, porque eu passei pelo processo de ser criticado pelos espectadores. Críticas positivas sobre coisas que negligenciamos, como o mais importante, a largura e o ângulo. A coisa mais importante que aprendi foi o quão essencial é que a base seja 3 vezes a altura. Neste caso, é 7 ou 8 vezes a altura. É um exagero enorme, porque a última coisa que quero é falhar ou ter uma falha na barragem. Isso é um resultado sério. Então esse é o valor da experiência. Se você se pergunta por que ainda não cavei um lago, a resposta é experiência e orçamento. Isto é uma barragem, mas não será lago por falta de argila. Mas lá onde vou trabalhar tem argila. Então não preciso pagar ou transportar isso. Se este é o topo da barragem, esta é uma parede lateral e isto é um grande monte de argila natural. Se eu usar isso, não sei quanto estou mais alto, mas suspeito que seja quase 14 pés. E, especialmente, se eu começar a tirar material de subida e movê-lo para a descida, ou seja, ao longo do tempo, tornando esta seção mais profunda. Minha ideia precisa só de 3 paredes. Uma delas é natural, toda de argila e já está construída. Se você não foi abençoado com uma grande bolsa de depósitos de argila, a maneira como você constrói você tem que trazer caminhões basculantes cheios de argila, espalhá-la por toda parte, precisa ter pelo menos 4 polegadas de espessura. Isso requer pagar o operador do trator, o motorista do caminhão basculante, e você tem que pagar a empresa para escavar a argila e colocá-la no seu caminhão basculante em primeiro lugar. Ou, se você tiver sorte de ter argila onde já há água, isso favorece bastante o orçamento. Agora entendo a oportunidade. Quero ir o mais fundo possível. Preciso fazer isso com um funcionário, um trator e terminar antes das monções. A alta temporada é em julho, mas as chuvas podem chegar em poucas semanas. Não foi só o canal de água que inspirou essa ideia, mas ver argila por toda parte. Essas paredes já existem, devo usá-las. Quero usar meu nivelador a laser para decidir melhor, então é naquela colina ali. Aquela colina é um depósito de argila. E a razão eu sei que é geologia e operando a escavadeira. Então, quando eu olho para este pequeno caminho, que cortei apenas para poder dirigir a escavadeira, isso tem muito sedimento, mas esta parte bem aqui, isso é argila. E à medida que chegamos àquela colina, a razão pela qual ela existe é porque a argila é mais densa que a areia, e então quando a água passa por aqui e lava tudo, a argila é muito mais resistente à erosão do que a areia. E você fica com essas colinas, o que é incrível, porque a argila é o que eu preciso para torná-lo à prova d'água. Eu já tenho a elevação. Agora, eu quero marcar o topo daquela colina para que eu possa descobrir se a colina está no lugar certo, porque a linha da minha propriedade está a apenas alguns metros além daquela rampa de acesso bem ali, e o que eu não quero fazer é inundar a linha da propriedade. Eu preciso ter certeza de que qualquer parede que eu construa naquela direção, a água possa contornar a estrutura que estou construindo, e não passar por cima dela e destruí-la. Ok, agora você está olhando para a colina. Vou pegar o tripé e o laser e montá-los bem perto do topo da colina. Não precisa ser aqui, mas também não quero me preocupar com a distância. Este laser tem um alcance máximo de 500 pés antes de sair da tolerância, mas acho que este é o ponto realista onde consigo inundar até a linha da propriedade sem inundar meus vizinhos. Estou com uma mão livre, por que não vem comigo? Não, eu não estava com a mão livre. Eu preciso da estaca de nivelamento para marcar onde estou trabalhando. Este lugar aqui servirá. Vamos preparar este cara. Não vou fazer vocês ouvirem isso. Também não quero ouvir. Ok, é aqui que a estaca de nivelamento vai. Lá vamos nós, vamos dar uma volta para você ter uma noção da escala. Quero água, mas não a menos de 3 pés da borda. Então, para eu marcar o local exato, onde eu acho que tenho espaço
para projetar o sistema de inundação traseira e permanecer no canal, eu estou claramente perdendo mais de 3 pés até chegar aqui. Então vamos voltar lá e fazer isso. Eu tenho o nível marcado aqui onde ele apita. 3 pés é exatamente aqui. Cada pé que eu desisto desta parede provavelmente economiza centenas, se não milhares de metros cúbicos de material. Preciso perder 6 pés daqui até lá para não exagerar. Eu realmente quero usar tudo isso, mas também quero estabelecer uma meta realista. Então, vou usar o que aprendi nesta caminhada para reposicionar a estaca. Aqui em cima, mal preciso mover qualquer material para o nível de água real, o que significa que esta área já deve estar a poucos centímetros de ser a prova d'água. Vou ter absoluta certeza de que construo esta parede o mais espessa que eu realisticamente posso. Isso significa que o padrão mínimo é uma proporção de 3:1 de altura para largura. Isso também significa que, se conseguirmos chegar perto de uma proporção de 4:1, quero mirar mais alto do que o necessário, já que não somos especialistas em barragens. Prefiro exagerar do que arriscar fazer menos, pois isso é muito arriscado para tudo a jusante de mim. Quero garantir o sucesso. Vamos desligar esse laser e... Sabe, as paredes são enormes e eu estava super intimidado em pé lá em cima. Mas agora que vejo a linha de água, parece mais gerenciável em termos do material total. Parece um projeto de tamanho apropriado para aquele trator, enquanto antes parecia otimista. Agora que estou satisfeito com minha colocação, buscarei mais estacas. Não preciso me preocupar com os contornos naturais. Quero construir a parede mais curta possível, e a maneira mais fácil de fazer isso é de A para B. Então vamos começar com o trator e começar a empurrar. Na verdade, não vou construir a barragem, só vou marcar o caminho para o Brandon saber o que fazer. Só preciso voltar com mais uma estaca para ajustar a altura da parede. E é assim que vamos conseguir nossa profundidade construindo as paredes bem altas. Quero ter mais confiança, mas agora só preciso fazer isso. São 9 horas da noite. Estou sentado na minha cabine me questionando e estou realmente animado por ter o link para o mapa do drone. Eu não salvei o ponto sistema de posicionamento global de onde medi minha linha de água, mas apenas estimando aqui corresponde ao que fiz no campo. Agora, estou apenas me certificando de que o canal de água que vou conseguir cavar, porque toda essa área é realmente plana, eu deveria ser capaz de fazer confortavelmente o canal de água ao redor da parede da barragem. Basicamente o vertedouro, grande o suficiente para lidar com o fluxo. Mas vai ser realmente importante que eu faça isso muito maior do que acho que precisa ser. Eu trabalhei por 1 hora e posso dizer que estou perdendo um pouco a referência. Vou fazer algo realmente difícil para um novo operador. Vou parar de trabalhar e buscar estacas para evitar mover material desnecessário.
Não sei quantas horas trabalhei no trator, só sei que foi bastante e estou preocupado com o combustível. O medidor não funciona, então se acabar o diesel não é o fim do mundo, mas é bem incômodo. Sangrar as linhas de combustível é uma manutenção desnecessária, então vamos evitar. Vou subir e ver como estou indo. Eu definitivamente tenho partes da parede que estão acima deste nível de 1 metro, e pelo menos aqui, parece que é largo o suficiente que eu provavelmente poderia alisá-lo com um trator. Para uma parede de 1 metro parece ok, tem cerca de 15 pés de largura. Talvez tenha que derrubá-la um pouco, mas vamos ver. Isso foi muito material. Caramba! Sei que a maioria de vocês não são grandes fãs de equipamentos pesados ou simplesmente não é uma área de interesse, mas quero mostrar o problema, muito brevemente, para que vocês entendam como é estar aqui. Ok, é assim que uma trilha deve parecer. Você deveria ver uma folga no meio. A distância entre aqui e aqui deveria ter uma queda de 2 polegadas aqui. É assim que deveria ser. Do lado de cá está incrivelmente apertado. As pastilhas nem se movem. Isso é ruim. Eu pensei que Brandon apenas lubrificou demais a pista, e eu fui e ele verificou. Ele removeu a graxa e tentou tirar a graxa, e ainda não está saindo. Não estou preocupado com a gente consertando, mas é um impedimento. Eu não posso dirigir com a pista tão apertada, porque minha coroa só tem cerca de 15% de vida útil restante, e eu não preciso acelerar isso. Essa é uma ótima maneira de destruir um trem de força. Então estou parado. Eu realmente queria ter feito muito mais progresso nos lagos, mas há um lado positivo aqui que eu quero mostrar para você. Aqui está o lago como deixei. Dá para ver onde retirei material na parte de cima. Depois empurrei ladeira abaixo e fiz aquela parede grande. Achei que estava sem combustível. Fomos para a manutenção, estacionei o trator, reabasteci e então Brandon descobriu que a esteira não estava afrouxando. Na verdade, está realmente piorando, depois que ele tentou dirigir um pouco, e isso foi sob meu incentivo, então é isso. Mas isso me deu tempo para refletir sobre as coisas. Novamente, para contextualizar, aqui está a barragem, e então quando olho para o norte e para a esquerda, você vê o canal. A ideia de tentar bloquear permanentemente este canal não me caiu bem de jeito nenhum. Quando revisei os dados de satélite e os mapas do drone, percebi que não há um canal grande o suficiente para desviar a água. Então, em vez disso, podemos construir uma barragem, como a barragem de verificação do trator, na qual está perfeitamente bem que ela falhe, porque você pode ver o tamanho deste cascalho. Esta é a maior pedra na lavagem. Claro, nenhum é enorme. É um bom fluxo de água, mas não gigante. A maioria do cascalho de ervilha se parece com isso. Não são coisas grandes. Então a ideia, e eu terei que novamente usar o nivelador a laser, é que podemos empurrar material para cima e na verdade podemos projetar uma barragem que falhará se a corrente for muito forte e se isso acontecer não há uma quantidade catastrófica de água que foi acumulada e liberada. Se tivermos uma barragem aqui e elevarmos o nível da água do cascalho ao topo da margem, podemos projetar um canal que flui para este primeiro pequeno lago. Então teremos que cortar um pouco disso. Mas nós fazemos a água fluir por aqui. E ela flui para o lago. O que significa que podemos colocar uma parede ali e construímos uma parede aqui e fazemos tudo o possível para garantir que a água corrente nunca flua para aquele lado. Ela só flui para este lado, para o lago. E então, o que aconteceu, o que deveria acontecer, é que provavelmente movemos 10 vezes mais terra do que você vê à sua frente. Essa parede comigo aqui embaixo tem 1,78 m, está facilmente 3 metros acima de mim, a partir dos meus pés. Então... Mas ao olharmos para trás assim, o lago sobe de novo. À medida que a água enche, eleva-se aqui, aqui e aqui.
E o que eu notei nos mapas de contorno, especificamente dos mapas do drone, foi que isso flui para uma bacia hidrográfica maior e é uma oportunidade muito mais interessante porque pode fluir em um contorno ou um sulco, semelhante ao caminho que estou percorrendo. Terá que ser sinuoso e cuidadosamente medido para manter a elevação. Mas enquanto estamos fluindo por aqui e então começamos a fluir de volta neste sentido no contorno, veja como isso cai profundamente sozinho. Vou usar o mapa de contorno para projetar onde isso vai. Mas olha, quero dizer, só precisa de uma pequena parede dependendo de onde jogamos a água. Não há muita terra daqui para mover e é bastante profundo. E então, dependendo da oportunidade, rola o seu Hélio o tamanho dessas paredes. Isso é tudo argila. É um depósito enorme. Então, conseguir algo que eventualmente será mais profundo que 8 pés parece muito possível. Mas me sinto muito melhor com este plano, porque apenas andando pelo local parece provável que eu possa fazer uma barragem segura que é projetada para falhar, para elevar o nível da água no meu primeiro lago que já comecei, e então, usando meu laser, para construir valas para desviar qualquer excesso para um lago muito, muito maior. E a maneira de controlar o risco catastrófico está na própria lavagem. É como uma entrada de sistema, não dá para trazer mais ar do que ela suporta. É o mesmo com a ideia de construir uma barragem lá. Essa pequena barragem que cria o lago só poderia ter um tamanho limitado. Se falhar, não haverá inundação catastrófica. Não está perto de águas furiosas. Podemos usar a elevação para desviar a água e colocá-la onde há argila, longe de fluxos intensos, gerenciando o risco e tentando atingir profundidades que permitam manter essa água, de preferência permanentemente ou ao menos por muito tempo, para combater o vento e o sol que evaporam e tiram a água que tanto vou lutar para conservar. Eu diria para deixar um comentário e me dizer o que você acha do plano, mas eu já sei que você vai fazer isso. Obrigado por assistir, até o próximo episódio.